A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque o vídeo que subir na plataforma do YouTube, o YouTube lhe enviará uma notificação comunicando os novos vídeos subidos na plataforma. Irmão, o nosso assunto de hoje é o assunto enviado por um diácono de São Paulo. Segundo ele, sendo pregado na congregação das igrejas de São Paulo, a salvação pelas obras, né? Segundo ele, quem pregava lá, fez uma lambança com um texto de Tiago. Então, irmãos, Paulo e Tiago nunca se contradizeram, não, apenas eles se complementam. Paulo fala da salvação pela fé num aspecto e Tiago fala do outro, mas eles não se contradizem. Mas então nós vamos ler aqui o texto que ele pediu para me gravar aqui um vídeo. É Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26, que diz assim, ó: meus irmãos, deixa eu ver aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados dos alimentos cotidianos, e quando e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim como também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios crerem e estremecem. Quer, pois, ficar certo, o homem sensato, que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho de Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa justificada por obra, e não somente por obras,
e não somente, pela fé somente, de igual modo não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando escolheu os emissários e os 6 partiram para outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Irmão, nós temos que entender a Bíblia, as Escrituras, não só num capítulo. Por isso que é importante, quando lermos a Bíblia, não construirmos uma doutrina só num capítulo. Mas temos que ver o que a Escritura diz sobre esse sentido. Irmão, nós, para entender Tiago 2:14 e ao 26, nós temos que ir para o capítulo anterior de Tiago 1:27, porque 2:14 ao 26, nós temos que entender o que vem antes. Veja bem, o que vem antes. Tiago 1:27, 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Se alguém supõe que é religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se da corrupção do mundo. Então, irmão, o capítulo 2 e 14, Tiago vai construir aqui uma metáfora, vamos dizer assim, uma expressão do que vem no capítulo 1, verso 27. A expressão aqui, do 2, 14, 26, é a que está aqui no 1:27. Da religião pura, imaculada, é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Se alguém não age assim, a religião dele é vã. Então, irmão, nós temos que entender uma coisa: a fé e as obras, elas nunca andaram separadas. Então, será que as obras é maior do que a fé? De maneira nenhuma, irmão. O que Tiago está falando aqui é de uma fé viva, genuína, e de uma fé morta. A fé morta, que era a religião vã daquele que não praticava, né, uma boa obra. Então, o assunto aqui é a fé morta e a fé genuína. As obras é maior do que a fé? Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que uma fé falsa produz obra morta. E a fé viva produz obra viva. Então, esse texto aqui está falando, Tiago, ele trata da evidência da salvação, no capítulo 2.
Paulo, do capítulo 4 de Romanos, vai tratar da causa. Um trata da causa e o outro trata da evidência da salvação. Paulo fala da fé, da justificação do homem para com Deus. Paulo fala da salvação no aspecto da evidência do homem para com o homem. E aqui está evidente, se alguém está em necessidade, e eu vejo que a pessoa está em necessidade, e não socorro ela, irmão, e não socorro essa, então a minha obra não é verdadeira. Entendeu? Então Tiago aqui está enfatizando aqui que a fé viva e verdadeira, ela é acompanhada com as obras, não tem como desconectar uma da outra, da fé viva. O que ele está tratando aqui é o que vem lá do capítulo 1, do verso 25 ao 27. Ele vai falar da religião pura e da religião vã. No conceito social. É esse o aspecto de Tiago. Por quê? Se alguém tem uma religião genuína, religião significa ligar o homem com Deus. É diferente de religiosidade. Religião é o que nos liga com Deus. A religião pura aqui é visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. O órfão é aquele que não tem pai, que está desamparado, entendeu? Que está precisando de um socorro, de uma ajuda. Então, aquele que tem a religião pura no coração, qual é a religião pura? Visitar os órfãos, as viúvas e guardar-se de quê? Da corrupção, do pecado, da apostasia. Se manter puro, se manter com uma consciência, com um coração piedoso. Então o plano de fundo de Tiago aqui é Tiago capítulo 1, do verso 25 ao 27. No 2, de 14 ao 26, ele vai abrir as cortinas e vai mostrar os aspectos de uma fé morta e de uma obra morta. Aí ele vai citar Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e que as obras lhe acompanhou. E vai citar também Raabe. Raabe, primeiramente, ela creu em Deus. Ela teve uma fé genuína em Deus. Segundo plano, ela acolheu os espias. É uma expressão de um ato, de uma obra. E aí ela foi justificada. Teve esses dois elementos. Irmãos, mas a fé salva. É a fé mesmo que salva. Vamos ampliar esse nosso raciocínio. Aqui, vamos sair desse texto e vamos ver o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Romanos, do verso 24. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para nós aqui. Romanos, capítulo 3, 24.
sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. O que significa mediante? A nossa propiciação foi feita no sangue de Cristo mediante a fé. Por que ele não coloca só fé? Coloca mediante. Mediante significa que a fé é um meio de salvação. A fé é a causa instrumental, como está aqui, ó. Romanos 5. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é a fé que nos salva. A fé é um meio. O que significa fé? A fé é a causa instrumental da salvação. Por meio da fé, nós nos apropriamos da causa meritória. Qual é a causa meritória da salvação? É a graça. Por isso que diz, nós somos salvos pela graça. Nós vamos ler aqui, Efésios, vamos ler primeiro, aqui, Romanos capítulo 4. Ó. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja bem, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, o que trabalha, o salário, é considerado como favor. É considerado como favor e sim como dívida. Mas quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída com justiça. E assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independente da obra. Então, aqui está falando da parte de justificação do homem para com Deus. Entendeu? Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, viu? Bem-aventurado é o homem cuja maldade é perdoada e que Deus, ó, como é que diz? Bem-aventurado, assim, que Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independente de obra. Aqui, Paulo está tratando do assunto Deus, do assunto do homem para com Deus. Do homem para com Deus, a justificação não tem a ver com obras, né? Mas tem a ver o quê? Pela fé. Agora, Tiago vai falar de outra esfera, da esfera do homem para com o homem, aqui. Aí ele coloca as obras. A fé está no lugar de causa e as obras estão no lugar de evidência. Então todo aquele que crê que foi salvo, né, que foi salvo, então a sua fé produz as boas obras. Então Paulo e Tiago tratam de dois aspectos diferentes.
Um não está contradizendo o outro, apenas Tiago complementa o que Paulo disse aqui no capítulo 4, a respeito da fé, aqui, né? Salvação por meio da fé. Então, entendeu? Paulo trata do aspecto do homem para com Deus. Só pela fé, sem as obras. Tiago vai falar do aspecto de uma fé viva, que se uma pessoa tem fé e não tem obra, então a sua fé é morta. A fé viva, ela produz a obra. Tiago trata de um aspecto do homem para com o homem, no contexto social, como nós vimos aqui no capítulo 2, no verso 14 ao 26, enfatizando fundo de pano, capítulo 1, do 25 ao 27, que fala do aspecto da religião pura e imaculada para com Deus. Agora, vamos entender aqui, o cooperador falou que a salvação é pelas obras, só que vai contradizer toda a Bíblia. Vamos ver aqui, Efésio, capítulo 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos. Veja, já não é pela obra, irmão. Já não é pela obra. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é a causa meritória. A fé é a causa instrumental. O que significa isso? Porque pela fé nos apropriamos da graça, que é a causa meritória. E aí somos salvos. Agora vamos ver. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? A graça. A graça é o dom de Deus. Chamamos de favor imerecido. Deus dá esse dom para o homem. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma capacidade de se salvar. Então, a graça que é o dom de Deus, habilitou ele para a obra da salvação. Por isso, nós chamamos a graça o mérito divino de Cristo. É pelo mérito divino de Cristo que nós obtemos a salvação. Favor imerecido significa que o homem não tem mérito para se chegar a Deus. É por isso que Deus dá para o homem este dom divino, este dom excelente, que se chama a graça de Deus. Deus dá para o homem e mediante a fé o homem é salvo. Então, devemos entender dois contextos aqui. A fé grave isso na sua mente. A fé é a causa instrumental da salvação. A graça é a causa meritória da salvação. Somos salvos por graça. Agora, o que esse irmão pregou no salvação pelas obras contradiz todinha a doutrina da salvação. Irmão, temos que entender a Bíblia no todo. O que Paulo diz, o que Pedro diz, o que João disse, o que Tiago diz. Então,
a salvação, as obras, elas são o que na obra da salvação? As obras, elas são colocadas na obra da salvação como evidências de alguém que foi salvo, não como causa. A causa é a graça. Vejamos, vamos terminar aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí, ó. Não de obras. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vejamos, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela. Então, as boas obras aqui é produto de quem? É produto, nós fomos criados, uma nova criatura. Nascemos de novo. Então, emana do homem que nasceu de novo, é criado nesse homem que nasceu de novo, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Entendeu? As nossas obras, individualmente, diz Isaías lá no capítulo 64, verso 6, que são trapo de imundícia. Por quê? Porque são obras da injustiça humana. Há obras da justiça de Deus, que é essa aqui, que o apóstolo Paulo fala para nós. Nós fomos criados, vejamos aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Pois somos feitura sua, dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós somos criados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, irmão. Nós somos criados para as boas obras. As boas obras, elas aparecem a partir da hora que somos salvos. Aí ela brota do homem que é nascido de novo. E aí dá no mesmo sentido de Tiago. A fé sem as obras é morta. Quer dizer, a fé viva, ela tem boa obra. Aí entra aqui, se faz uma harmonia do que Tiago falou e do que Paulo está falando agora. Está falando agora. Tiago fala das evidências da salvação. Paulo fala da causa da salvação, que é a graça. Então, os irmãos diáconos, desconsidere esta pregação aí. Esta pregação que o irmão ouviu aí foi uma verdadeira lambança. Não tem nada a ver com a doutrina da salvação pela graça. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.